Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rutirene. Hoje eu vim aqui falar sobre relacionamento entre pais, filhos e casamento. E sobre a necessidade que temos de cortar o cordão umbilical. Primeiro eu vou contar um pedacinho da minha história. Eu me casei em 1998 e o meu ex-marido, ele sempre foi muito dependente emocional do pai e da madrasta, dos irmãos. Ele tinha uma ligação muito forte com a família. E o que aconteceu? E o pai dele era muito manipulador. O pai dele, ele era tipo assim, o filho é meu e de mais ninguém. Então o pai dele não dividia ele, não deixava. E eu namorei, eu conheci, foi tudo muito rápido. Quando eu me vi, já estava casada. E o meu atrito em relacionamento já começou na primeira semana de casamento. Ele já começou a me ofender, ele já começou a falar palavras agressivas. Meio que o pai dele, a gente morava do lado da casa do pai, o pai então não deixava a gente ter aquele relacionamento, a gente estava iniciando o relacionamento, a gente não teve lua de mel. E ele, o tempo todo, ele saía de casa, ele ficava 1 minuto dentro de casa e 1 hora na casa do pai. Aí daqui a pouco ele voltava, daí a pouco estava de novo na casa do pai. Quando ele não estava na casa do pai, o pai chamava. E assim a gente foi vivendo. E eu era uma menina da roça, não tinha maturidade, eu não achava normal, porque eu cresci, eu aprendi que e deixará, porque eu cresci na igreja evangélica, então eu cresci a vida inteira eu cresci ouvindo a Bíblia. Então eu falava assim, eu sabia que era lícito que o filho deixasse a casa do pai e da mãe e ia se unir à mulher. Porque o versículo exato é assim: e deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. Isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Mas quando eu me casei, eu vi que isso não estava acontecendo. E eu engravidei. E o pai continuou. O meu marido continuou. Ele era muito permissivo com as maldades que o pai dele fazia comigo, com a família. Assim, no começo era tudo o pai, muito o pai. E depois começou também a família, porque os irmãos começaram a crescer, todo mundo, era muita gente mesmo. E começou todo mundo virar contra mim, porque o meu marido, meu parceiro, ele era cúmplice, eles eram cúmplices do meu parceiro. Ao invés do meu parceiro me defender, estar comigo, ele não estava. Eu reclamava, eu pedia, eu queria estar com ele, mas ele não queria estar comigo, ele queria estar com a família dele. Mas eu não entendia, porque eu era muito nova, eu tinha saído da roça para a cidade grande, para conviver com pessoas. Então, para mim, aquilo, apesar do meu sofrimento, da minha dor, eu não conseguia lidar com aquilo, eu não conseguia acabar com aquela situação. E o que aconteceu? Eu vivi isso 24 anos. Por fim, eu comecei a sofrer agressão mesmo, agressão doméstica. Eu sofri violência doméstica. E o meu sogro, ele apoiava as traições do meu marido. O meu marido ia trabalhar, chegava em casa de madrugada, meu marido ficava, vocês já sabem, né, aprontando, e chegava em casa nas madrugadas. Então, assim, eu não tinha o meu marido comigo. Eu engravidei, tive filho, ele me agredia na gestação, ele me agrediu depois. Ele só parou quando chegou um dia que eu coloquei um ponto final na agressão física. Mas na agressão psicológica eu não consegui colocar um ponto final. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Quem é culpado disso? Os pais, mas também os filhos. Por quê? Porque os filhos sentem uma necessidade de estar grudado nos pais o tempo inteiro. Os filhos e os pais gostam disso. Todo pai quer ter seus filhos por perto, quem não quer? Eu gostaria que meu filho estivesse perto de mim, mas o meu filho escolheu um casamento. Então, meu filho não está comigo. Hoje é domingo, o meu filho está na casa dele.
O meu filho não almoça comigo, meu filho não janta comigo. Raramente a gente passa momentos juntos. Por quê? Porque ele escolheu casar. Ele escolheu ter a mulher dele, então é com ela que ele vai ficar. É com ela que ele vai viver. Os melhores momentos dele, daqui pra frente, é com ela. Então, eu ensinei isso para ele. Ela é prioridade dele. Ela é a esposa dele. Ele tirou ela de dentro da casa da mãe dela. Então, hoje, ela é a prioridade dele. Então, o que acontece? Os pais, eles gostam de ter, sabe, aqueles filhos debaixo das asas, igual galinha. Só que os filhos também, eles abusam disso. Ele se sente protegido. Eu sou filhinho da mamãe. A mamãe gosta de mim. Ai, que não sei o que, eu sou protegidinho da mamãe. Você está sendo o maior prejudicado nisso tudo, sabe por quê? Amanhã ou depois, seus pais vão partir e vocês vão ficar. E ficar sozinhos. Porque vocês não souberam dividir as coisas. A vida, quando a gente entra na escola, a gente aprende somar, a gente aprende multiplicar, divisão, e a gente aprende o menos, diminuir. Então, eu quero dizer para vocês, nós precisamos aprender isso, levar isso para a nossa vida real. Nós precisamos saber o tempo para todas as coisas, dividir o tempo. Tem um tempo que vai ser para os seus pais, tem o tempo que vai ser para os seus filhos, tem o tempo que vai ser para sua esposa. Mas a partir do momento que você casa, a sua família é a sua esposa e seus filhos. Então, assim, o que acabou com o meu relacionamento, o que eu tenho a dizer sobre isso, foi o quê? Família. Entre outras coisas, família. Porque o meu ex-companheiro, ex-marido, ele não abria mão. Ele não abria mão de uma vírgula da família dele. O tempo todo a família dele tinha que estar envolvido no nosso relacionamento. Então, assim, existe os pais, existe os irmãos e existe a esposa. A esposa é a prioridade a partir do momento em que casamos. Aí os pais envelhecem, é óbvio que a gente tem obrigação de cuidar dos nossos pais. Mas nós também precisamos entender o limite que eles estão precisando ou eles estão nos manipulando. Como aconteceu comigo. Porque o meu sogro, ele manipulava o tempo todo o meu ex-marido. E aquilo me machucava. Então, assim, eu vivi 24 anos em um relacionamento que eu vivi sozinha. Eu não tive um casamento. Porque o meu esposo, ele era da família dele. Inclusive, ele ajudava a família dele a me agredir. Ele ajudava o pai dele a me ofender. Ele ajudava os irmãos dele a me ofender. Porque eu ficava brava, eu ficava chateada, eu ficava triste. Porque eu não podia ter meu marido. Eu queria ter o meu marido comigo. Eu queria sair com ele, eu queria passear com ele, mas ele não ia, porque ele ficava o tempo todo em função da família. Se caso eles percebessem no ar que a gente fosse sair juntos, eles logo já inventavam alguma necessidade para o meu marido estar na casa deles, estar resolvendo alguma questão para eles. O meu marido deixava de ir para fazer para eles. Então, assim, eles sempre foram a prioridade do meu marido. Então, eu não tive casamento. E isso hoje me priva muito de ter um relacionamento. Eu tenho muito medo de relacionamento por isso. Porque eu criei o meu filho dentro disso, dentro desse sofrimento meu, eu criei o meu filho para ter a esposa. Você vai ter uma esposa e é dela que você vai cuidar. A partir do momento em que você casar, você vai me deixar, como diz a Bíblia, você vai deixar seu pai e sua mãe e você vai unir a sua mulher. Então você vai cuidar da Letícia. E assim ele fez. Então, e ele faz. E eu não dou a menor confiança, não dou o menor ibope para ele vir com dramas, para ele vir com coisas para cima de mim, não. Quando eu corto mesmo, a sua esposa é Letícia.
Quando ele teve dengue, ele passou mal e falou, mãe, eu estou passando mal. E eu acho que estou com dengue. Eu peguei o telefone e falei, Letícia, o Israel tá passando mal, parece que é dengue. Se for, você leva ele no hospital. Você dá um jeito de levar ele no médico para saber se é dengue ou não é. Eu não levei, eu deixei ela levar, porque a responsabilidade é dela, é deles. Os dois estão juntos, eles têm que se virar. E se caso precisar agravar, aí eu já entro. Mas tirou disso, eu não entro. Eu não intrometo na vida dos dois para nada. A vida dos dois é dos dois. O dia que eles precisarem, que eles me pedirem, aí é outra coisa. Mas falar assim, eu vou ficar filho, vem na mamãe, filho, almoça com a mamãe, filho, janta com a mamãe. Nunca, nunca. Porque eu fui infeliz no meu relacionamento por causa do meu sogro, que infelizmente hoje é falecido, ou felizmente, eu não sei, é falecido. Mas eu posso dizer que, vivo ou morto, ele destruiu meu casamento. E junto com ele, a família dele, mas sobretudo a culpa maior é do meu ex-marido, que foi permissivo. Ele foi permissivo com tudo isso e acabou com o meu relacionamento. Então, hoje, eu sou traumatizada com relacionamento. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: aprendam a dividir. Aprendam a cortar o cordão umbilical. Aprendam a ter discernimento quando é necessidade e quando é drama. Aprendam isso, que aí vocês vão viver bem. Senão, vocês não vão ter relacionamento. Ninguém vai ter relacionamento mais. Porque não dá realmente para uma mulher ficar enfiada dentro de uma casa e não ter o companheiro dela por perto. Não dá, infelizmente não dá. Então a gente precisa aprender a discernir o momento em que nós temos que atender os nossos pais e o momento que nós temos que atender a nossa família. A partir do momento que nós construímos uma família, nós temos que saber que a prioridade é a esposa e o esposo. Entendeste? Uma boa tarde para vocês.